Dentro dessa tua história, você é um cara que, como eu já falei, muito conhecido no meio do futebol. Pode ser não pela grande mídia ou por algumas pessoas, mas dentro de quem vive futebol, você é um cara muito conhecido e respeitado. Mas um dia isso teve que começar, né? E para começar, a gente quer saber aqui quem é o Cacau de verdade. Quem é o Cacau ser humano? Como é que esse cara se constitui como ser humano? Quais são as prioridades dele? Enfim, onde também tudo começou para você? Como é que o futebol entrou na sua vida? De onde você é? Faz um pequeno apanhado aí dessas coisas pra gente, por favor. A minha vida, como é que eu vou te falar? Eu sou um cara do subúrbio, entendeu? Daqui do Rio? Do Rio, um cara do subúrbio e jogar pelada na terra, adorava futebol, gostava de jogar meu futebol de salão. Nunca fui um grande jogador, sempre fui um enganador, brincava. Mas o suficiente para no Para ímpar, de repente o cara o Cacau fica comigo, nesse nível, entendeu? E fui criado ali no subúrbio, mas a minha paixão, assim, a coisa que eu mais gostava, é lógico que o futebol vai te ensinando você separar o que você gosta do que é profissional. Mas a minha vida começou no Flamengo. Eu sou um cara apaixonado pelo Flamengo desde meus 5, 6 anos. E fui um dos fundadores da raça rubro-negra. Caraca! E eu tinha lá meus 13 anos, enfim. E ali a minha paixão pelo futebol, eu vi grandes jogos. Na final de 78 no Maracanã, eu tinha completado 14 anos naquele gol do Rondinelli. Eu estava presente. Eu estava presente no jogo de 1º de junho, não só em Belo Horizonte, como também no Rio de Janeiro, de 1º de junho, quando o Flamengo foi campeão brasileiro pela primeira vez. Só foram grandes, eu via todos os jogos. Eu participei de um grupo que a primeira viagem do Flamengo para a Libertadores em 81, contra o Cerro Porteño e Olímpia, no Defensores de El Chaco, eu estava presente, isso com registro, tenho foto. E, quer dizer, então minha vida eu sempre fui um apaixonado por futebol, entendeu? Fui um apaixonado por futebol e frequentando o clube, sócio patrimonial, aquele negócio todo, não tinha como ser sócio proprietário. E fui vivendo a minha vida ali no clube, assim, fazendo minhas coisas, até que um dia eu comecei a me encostar um pouco ali, entendeu? E surgiu a oportunidade de eu ser assessor da vice-presidência, tá entendendo? E ali eu pensei, fazia a parte financeira do clube, ia pegar agendas, aquela coisa toda de garoto, e comecei a trabalhar, e gostava, e corneteiro, entendeu? A gente nunca deve deixar de ser corneteiro. E aí, corneteiro, e fui, cara. E até que um dia... Isso foi que ano que você começou? Isso, anos 89 para 90, alguma coisa assim. Até que um dia eu briguei muito com um cara, não é que eu briguei, o Paulo está no Flamengo hoje por causa do Haroldo Couto. O Haroldo brigou muito porque o Paulo estivesse no Flamengo. O Haroldo, claro, o Haroldo, pai do Gui? Exatamente. Caraca, mano. Exatamente isso. O Haroldo brigou muito porque o Paulo estivesse no Flamengo. O Haroldo tem aquele jeitão dele, tu conhece bem. Né? Sim. E o Paulo foi pro Flamengo. E eu gostava muito do Paulo, por causa das coisas que ele fazia no Vasco, eu dava uma força. Haroldo, insiste, porque esse cara é top, esse cara é bom, e é isso e aquilo. E o Isaías estava lá, eu também gostava muito do Isaías, tá entendendo? E o Luiz Augusto, que na verdade as pessoas têm... Tudo que existe hoje no futebol em relação... Né, não existe hoje, pelo amor de Deus, mas essa abertura para o diretor de futebol, essa questão da profissionalização, isso tudo começa fundamentalmente na mão de Luiz Augusto Veloso, cara. Caraca. O Luiz foi o cara que, de alguma forma, deu poder a essas pessoas para gerir o futebol. Entendi. Se você puxar na história, tu vai ver que ele como presidente do clube, ele era jovem, ele foi eleito o presidente mais jovem do Flamengo. Ele era jovem mesmo. Isso, e ele meio que, né, não é que ele transferiu, ele deu poder para os caras. Isso foi 3? Isso em 93. 93, cara. E ele deu poder para esses caras, para essas pessoas, na verdade, e a partir dali, o Flamengo é o Flamengo, né, cara? Prospecta qualquer um. E o Paulo permitiu que eu sentasse à mesa com ele. Então ele ficava na cabeceira e eu falo com orgulho, eu carregava a pasta dele, com o maior orgulho do mundo. E eu sentava, tem uma história engraçada. E meu salário era irrisório,
E eu dirigi o carro do Paulo. O Paulo, muito gentil, me leva. Como eu estava sem carro, não tinha carro, aí ele falou assim, não, fica com o meu carro, vai em casa, mas tu me pega. Tá bom. Mas eu morava próximo do Paulo, na Tijuca. Esse dia, você estava com o Juan e lembrou dessa história. E aí, o que aconteceu? Eu me mudei. Mudei aqui para Barra da Tijuca, porque o Flamengo treinava para Barra, e eu mudei aqui para Barra da Tijuca. Mas eu com vergonha de dizer para ele que eu tinha me mudado para Barra, eu falei assim, pô, vou perder o carro, cara. Se eu falar com ele que eu mudei para Barra, vai gastar mais gasolina e tal. Pô, isso vai ser um problema. Aí eu saía da Barra, olha só, velho, correndo, acordava uma hora e pouca antes, ia lá no Grajaú buscar ele e voltava, velho. E um dia eu falei assim, pô, essa gasolina tá acabando rápido. Eu assim, eu também acho que esse cara tá bebendo muito. Sempre muito observador, Paulo, né? Esse cara tá bebendo muito, Paulo. Até que chegou o cara e você, pô, o Cacau tá morando na Barra, morador da Barra, de porra, todo mundo não falou nada. Eu não queria perder a carona. E ai, que legal, essa é uma história cara. do cacete, cara. E aí pegou, quer dizer, e eu ficava com o Paulo full time. E fiquei amigo da Que família. escola, hein? Fiquei amigo, pô, tá louco. E fiquei amigo da família, da esposa dele, Dona Ana, da filha dele, Ana Paula, com esse pequeno, enfim. E a vida seguiu, as famílias ficaram próximas, entendeu? Então a minha relação com ele, ela não está dentro do futebol, ela é fora do futebol, entendeu? Corneto ele, discuto, pô, isso está errado, até hoje. Pô, não vou entrar em detalhes, Claro mas que não, nem precisa. até hoje eu dou minhas cornetadas, ele me xinga, tá louco. Lógico que hoje com muito menos intensidade, mas é um cara que ele faz falta em qualquer relação. Pô, não, e para quem para ter uma ideia da competência do cara que o Paulo ele trabalha até hoje no Fluminense, voz muito ativa com o Mário na direção, um dos caras que ajudou a construir esse Fluminense campeão da Libertadores. Você não tem a menor dúvida. Não, certeza, para administrar um elenco, enfim, poucas pessoas têm a destreza que o Paulo Angione tem para lidar com seres humanos, sejam eles de qualquer segmento. O que acontece, cara? O futebol, às vezes o cara encosta do teu lado, tranquilo, né? Ele fica na dele, e conforme a coisa vai acontecendo, ele acha que ele sabe tudo. Ele passa, eu estou falando porque eu também já incorri nesse erro. Ele acha que sabe tudo, ele passou a ser professor de Deus. E o Paulo tem a paciência de entender que o cara virou professor de Deus. Ele tem a paciência, não, tudo bem, meu filho, fica tranquilo. Mas ele sabe que o cara está se precipitando, que o cara está se antecipando. E história de treinadores assim, você está louco. Às vezes a gente sentava assim, Paulo, meu Deus do céu, o que a gente vai fazer? Calma, vai dar certo, fica tranquilo. É bom menino. Isso que cara, essa frase é típica do Paulo. É bom menino. É bom menino, é bom menino. Fica tranquilo que ele vai dar algum resultado. Não. Vai tomar uma pancadinha da vida às vezes aqui. Às vezes os caras tinham uns caras com alegria nas pernas, né? E no treino ele tá meio cansado, mas à noite ele tem uma correria. Aí no dia seguinte ele fala, pô, amigo, tá correndo muito por aí, velho. Cuidado, o sinal tem muita gente olhando. Então, a gente tinha informação até do cara que vendia chiclete. O cara que vendia chiclete, no sinal, era amigo. Eu aprendi isso com ele. Comprava a caixa do cara só para ele me dar informação. Quem passou aqui hoje? Passou fulano, passou sozinho. Tá vendo? Ó, tá pronto. Ó, o cara passou meio... KGB, tapado. tipo KGB. Exatamente. Cheio de... Em cada ponto você tem um cara para te entregar uma rapadura. Isso sem rede social, Capitão do sem hotel, internet. capitão, como é que tá aí? Tudo bem? Porque você fica no hotel, isso é, né? Concentra e acaba fazendo amizade. Só que a figura em questão pensa que ninguém mais sabe de nada. Então o time vai embora, aquele negócio todo, aí 2 dias depois o cara quer dar um tiro lá, seja lá com quem for. Ó, fulano teve aí, passou aqui, passou. Mas como? Passou. Então, quer dizer, você tem informação em tudo que é canto, isso é um queijo suíço, né, cara? É um queijo suíço. Isso é sensacional. E o Cacau estava contando uma história. Conta aquela história que você estava falando da concentração, da forma como como era administrado os clubes, como era alojados os atletas
magnânimo. Pô, o Cacau contou uma história do Flamengo que é piada. Conta essa história pra gente da concentração de São Paulo. Não, eu falei do quarto Maracanã. Isso, você imagina, você tinha o Romário, o maior jogador do mundo. Em 95. 94. 94, campeão do mundo em 94. Branco, Valber, Zé Roberto, Jorge Luiz, enfim. É só puxar aí no Google aí, dar um Google. O time do Flamengo de 94, 95. E, meu amigo, ele Fernando conhece bem o famoso quarto Maracanã, que era beliche, velho. Eram 4 camas, né, Fernando? 4 ou 5 camas, não me 4 ou 5 beliches. Beliches, entendeu? Isso aí. E essa boleirada toda ali no mesmo quarto. E no corredor você tinha um banheiro. Se você contar isso nos dias de hoje, e fala, vocês estão loucos. Não, e funcionava. E o Flamengo foi campeão invicto no 96, só como exemplo. Isso aí. Então, sabe... Ronaldão, rapaz. Imagina, o Ronaldão, aquele cara traçudo. Cara, sério. Sério. Bom dia, boa tarde. Pô, dava medo. Só no bom dia dele, tu já tremia. Ai, meu Deus do céu. Imagina 10 caras no mesmo quarto. Exato. Sendo que esses 10 tu pode dividir Romário, Valber... Jorge Luiz, zagueiro. Lá no quartinho do fundo da molecada, o Sávio. Isso aí, Sávio. O Caio Ribeiro. Caio de Coço Ribeiro. Ou Ribeiro de Coço, algo assim. Essa rapaziada toda numa concentração. E um banheiro só para atender esses quatro todos. Isso no segundo piso. Embaixo, no primeiro piso, você tinha outro banheiro. Mas a rapaziada ia naquele banheiro ali, cara. E no fundo, você tinha o quarto da comissão técnica, que era uma suíte. E você tinha 2 camas de solteiro naquele quarto. Às vezes ia auxiliar com o treinador, ou ia só o preparador físico, ou ia o Cacau, ou às vezes o Paulo, enfim. Sempre tinha que ter uma pessoa ali. Entendeu? Aquela casa que era da concentração em frente o Fashion Mall. Fashion Mall. Eu cheguei a concentrar lá. E o detalhe curioso é o seguinte, aí às vezes as pessoas saíam, isso aí, se eu contar é brincadeira. Tu imagina, o cara tá engarrafado ali na Lagoa Barra, de repente passa na tua frente, indo pro shopping, atravessando uma pista, Romário, Branco, Bob, aí o cara dirigiu, não é possível, não tô vendo isso. O cara atravessando aí pro shopping. É verdade. Pô, e era uma... Aí tinha uma loja lá, não sei se eu posso falar o nome. Pode falar o que tu quiser. E todo mundo gostava de comprar roupa lá, que era Eduardo Guini. Guini. Lembra disso? Sim. Às vezes não comprava, porque era muito caro, mas ficava só na porta, fazendo onda, fazendo vitrine ali, né? Ficava olhando, pô, era muito legal, era divertido. Eu tô falando daqui dessa concentração porque o Flamengo concentrou ali pros jogos durante muitos anos. Muitos anos. Desde a época do Zico. A concentração né? fado, é claro. Desde a época do Zico. Isso. E era um ambiente que é muito diferente de hoje, é um fato bem interessante, porque era um ambiente meio que familiar, era uma casa grande, com vários quartos, todo mundo estava sempre se vendo, a galera estava sempre... Não tinha como não ter resenha. Não tinha como não ter resenha. Não tinha telefone. Como não jogar um baralho, não tinha como você não jogar uma sinuca, lembra da sinuca? Isso, jogar sinuca. Não tinha, você tava sempre, não tinha videogame, não tinha celular, você tinha uma linha telefônica, velho. Você tem noção do que é um negócio desse? Uma linha telefônica. Caramba. Eu fui várias vezes lá porque eu sou compadre do Ailton. E quando eu ia pro Maracanã, eu passava lá para pegar o ingresso lá. Que era aquele stickzinho, né? Do Maracanã. Eu pegava com ele para ir pro jogo. Pô, a comida era ótima, né? A comida era gostosa. Não, a comida era sensacional. Nunca comi comida parecida. Só na Granja que chegou perto. A comida da Granja como pudim de leite da O pudim. Eu não conheço uma pessoa nesse planeta que comeu aquele pudim e não falou do pudim da Granja. O pudim da Granja. Você ia se... Ele adora pudim. Tu ia se apaixonar. Meu irmão, parece que a gente tem uma receita lá. É única. Meu irmão. Aquele pudim tinha que estar no antidoping. Porra, verdade. O Jorginho Paulista lateral esquerdo, ele sentava com metade do pudim na frente dele. Brincadeira. Que isso, cara? O Jorginho Paulista, lateral esquerdo. O pudim era brincadeira. E na Granja, naquela época, você também tinha o quê? 3, 4 telefones, linhas, né? Porque tinha um negocinho de enfiar o fio lá. Lembra disso, Fernando? Sim, sim. Ou era aí tu pedia a linha, eu queria falar, aí 10 minutos depois, a sua vez, aí tu descia. Caraca, eu peguei aí aqueles corredores gelados, né? Aquele tijolinho, frio. Parecia filme mal assombrado. Pô, é verdade, aquele tempo frio, né? Aquela chuvinha. E o seguinte, eu vi o filme do Rambo umas 50 vezes. Só que o filme do Rambo, não viu? Aquela chita, tinha uma chita caçada. Tinha 10 fitas, todos eram filme do Rambo. Todos filme do Rambo, cara. E tinha uma TV enorme, uma TV grandona, lembra? Uma TV assim, um negócio assim monstruoso. Lá embaixo, né? Isso, que era o salão de jogos, né? Que de jogos não tinha nada ali. Porra, mas para ficar ali 40 dias, 20 dias, pô, era um parto.
E aí você tinha folga, sabe quando era folga, assim, quando você tinha alguma brechinha? Quando você tinha um torneio, lembra naquele clube que tem do lado, né? No Comari. Comari. Aí tinha uns torneios de sinuca, né? Não sei se você pegou isso. Sim. Aí tu ia lá, ficar rodeando ali no clube ali, e era folga. Isso porque é bom a gente explicar pra galera, Cacau. Muitas das vezes o Flamengo fazia intertemporadas na Granja Comari, concentrava na Granja Comari. Normalmente quando a chapa tava meio quente aqui no Rio de Janeiro... Esquentava aqui embaixo, tu ia subir. Aí a galera subia pra Granja pra se concentrar, pra ficar um pouco fora do zoom que acontecia aqui no Rio. Até pra tirar um pouco das distrações que o Rio de Janeiro oferece.